Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, de dezembro de 1964, contendo 6 razões para a encarnação de Cristo aqui na Terra. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Como se entende que o nascimento de um menino ocorrido há cerca de 2000 anos ainda hoje tenha significação? Por que aconteceu a peregrinação de pastores e sábios forasteiros a seu berço? Por que a luz cintilante da estrela de Belém e o coro angelical anunciaram sobre os outeiros de Davi paz na terra e boa vontade para com todos os homens? Tudo isso aconteceu porque Deus se encarnou em forma humana, mistério insondável e precioso para todos nós. O nascimento de qualquer criança já é um mistério. Ninguém entende o processo pelo qual se forma o organismo humano com seu dinamismo químico vital. Ninguém sabe desvendar o mistério da sua individualidade que o faz diferente de todos os outros seres humanos. A criança representa o elo entre o passado e o futuro, preservando a continuidade da sociedade, a cultura e a civilização. É a criança que pode aprender, adquirir, herdar, apreciar e transmitir as riquezas do passado. A criança encerra em si a promessa e o desbrochar da potencialidade. Todos os líderes da raça foram uma vez infantes absolutamente dependentes daqueles que os cercavam. Como é interessante conjecturar sobre o que será no futuro um nenê que hoje nasceu. A criança é também a segurança e o penhor da continuidade da vida no mundo. As gerações se sucederam durante os séculos. Os nascimentos registraram, mesmo em tempo de fome, peste e guerra, e hoje também, mesmo à sombra do holocausto atômico, que seria uma nova guerra mundial. Mas hoje celebramos o nascimento, não de uma criança comum, mas sim de uma criança incomum, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nascimento que, além dos mistérios aludidos, ainda apresenta o maior mistério de duas naturezas, a divina e a humana em uma só pessoa. Assim falaram os profetas, que o Redentor seria Deus e homem. Em Gênesis 3:15, lemos que a semente da mulher, isto é, o nascido da virgem, feriria a cabeça da serpente. Isaías teve muito cuidado em apontar o fato de que o Messias seria um menino que nos nasceu, isto é, da raça humana, ao mesmo tempo seria o Filho que se nos deu, isto é, o seu eterno Filho, que Deus deu ao mundo. Sua humanidade apareceu em Belém, mas sua divindade já é desde a eternidade. Por que era necessária essa encarnação? Pelas seguintes razões. Primeira razão para a encarnação de Jesus aqui na Terra, para dar ao mundo o Emanuel, que significa Deus conosco. Só assim podia o eterno, pré-existente Deus estar entre nós revestido de uma vida igual à nossa. Jesus, quando esteve entre os homens aqui na terra, como Emanuel, possuía ao mesmo tempo a plenitude divina. Segunda razão para a encarnação de Jesus. Era necessária a encarnação para revelar Deus ao homem. Como o Verbo, ou Logos no original, Jesus se fez carne e habitou entre nós.
É a melhor maneira que temos de compreender o que Deus é. Jesus, respondendo à pergunta de Filipe, disse: quem me vê a mim, vê o Pai. É exclusivamente por Jesus que o mundo pode ter uma ideia ou uma opinião certa sobre Deus, sua natureza e seu amor. Há anos passados, na Índia, houve um professor de universidade que muito bem examinou as várias filosofias ali propagadas, o hinduísmo, maometanismo, o budismo e diversas outras, contudo, sem encontrar nelas a satisfação íntima que anelava. Notando a alegria e o ânimo dos cristãos, resolveu indagar dos missionários acerca da religião cristã. Explicaram-lhe o que significava a mensagem de Natal, que Cristo encarnou a fim de nos redimir. Mas essa mensagem não lhe serviu, pois lhe fora ensinado que o infinitamente puro não podia unir-se com o homem material. Como budista, considerava o corpo como a sede do mal. Ele se esforçava tanto para se comportar direito a fim de evitar o ciclo vicioso de reencarnação e morte e assim finalmente, pensava ele, livrar-se-ia do corpo. Como podia crer que Deus então entraria no corpo? Mas aconteceu certo dia que estava no campo meditando e ali perto dele estava um grande formigueiro. Sendo entomólogo, ficou interessado em observar a atividade dessas pequenas criaturas. Como trabalhavam, como armazenavam no verão a sua comida para o inverno. Estava fascinado e chegou pertinho para observá-las bem, mas ao fazer assim, criou-se uma sombra sobre os insetos, assustando-os de maneira que pararam com os seus trabalhos. Esse vulto enorme de homem os havia amedrontado. Quando se afastou um pouco, logo reiniciaram sua atividade. O professor então pensou: se eu pudesse falar com vocês, formiguinhas, o que eu penso. Não precisam ter receios, porque eu, budista, não mato ninguém. Se eu pudesse explicar-lhe os meus pensamentos. No mesmo instante, o Espírito Santo iluminou seu coração para compreender que isso mesmo que Deus fez. Disse ele: agora sei, é o mistério da encarnação. Deus quis revelar seu pensamento de amor para com os homens e fez unir sua divindade com o corpo, a alma e o espírito do homem e andou entre nós. De fato, é Jesus a manifestação de Deus e, portanto, João testificou: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Terceira razão para a encarnação era prover o parente mais chegado. Jesus tornou-se filho de homem para poder redimir a inteira raça humana e em Levítico 25, do 47 ao 50, temos a bela ilustração dessa providência pela qual o israelita que fora vendido na escravatura poderia ser comprado por um parente chegado. Nós que fomos escravos do pecado, fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo e libertos da escravatura. Quarto, a encarnação construiu a ponte sobre o abismo existente entre Deus e o homem. Mesmo em tempos remotos, o velho patriarca Jó anelava por essa ponte, dizendo: porque ele, Deus, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que, segundo a mão de Deus Santo e a mão do pecador, efetua a perfeita reconciliação.
5. A encarnação fez vencer o diabo no mesmo campo de batalha em que o primeiro Adão foi vencido. Quando Adão pecou, sendo ele a cabeça da raça humana, ele desgraçou toda essa raça. Mas o segundo Adão, Cristo, enfrentou Satanás e, sem usar a sua deidade inerente, venceu uma vez para sempre. Paulo assim ensinou, dizendo: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A encarnação permitiu a Jesus sofrer a morte e assim destruí-la. Essa tão profunda verdade foi expressa pelo apóstolo nas seguintes palavras: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Portanto, sobre o bebê de Belém já pairava a sombra da cruz. Esse neném, Deus encarnado, perfeito e imaculado, inteiramente aceitável a Deus como o sacrifício, seria o Cordeiro de Deus que levaria os pecados de todos nós. Esta mensagem de Natal, mensagem que inspira e alegra, mensagem que revela o amor de Deus. Certa vez, um casal de missionários que trabalhava entre os indígenas de certa tribo nas margens de uma grande lagoa africana, resolveu evangelizar outra tribo que morava do lado oposto. Pondo a esposa e o bebê na canoa, com 1 ou 2 ajudantes, o pastor iniciou a viagem. Ao aproximar-se da vila na outra margem, notaram a presença de uma multidão de silvícolas, ameaçando-os com suas lanças, avisando-os de que não se aproximassem sob pena de morte. Não queriam o missionário, nem a sua mensagem. Esperaram algum tempo, esperando que talvez esse povo mudasse de atitude. Mas assim não aconteceu. Então veio ao missionário uma ideia e disse à esposa: meu bem, você quer me confiar o nosso neném? Trêmula, a mãe perguntou: o que vai fazer? Ele repetiu a mesma pergunta: quer me confiar o neném? A esposa disse: meu bem, o filho é tanto seu como meu, e o entregou nos braços do marido. Com essa carga preciosa, ele saiu do barco com a água até o peito e começou a caminhar em direção à praia. Os silvícolas olharam estupefatos para a cena comovedora. Um após outro deixou cair sua lança e foram à margem da água para ver, pela primeira vez, o rosto do pequenino bebê branco. De comum acordo, deram as boas-vindas aos missionários, percebendo que o homem que lhes chegava, com o seu bebê nos braços, não vinha com más intenções, mas sim com as melhores. Deus veio ao mundo hostil como bebê, a fim de nos convencer da sua intenção amorosa para conosco. Que história importante para aqueles que abrem seus corações para o receber. Digamos como João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.